Então, boa noite, pessoal. É uma satisfação muito grande ter todos vocês aqui de novo para mais um webinar do projeto de extensão Rota d'Água Sustentável, Filtros do Futuro. Hoje nós temos aqui a professora Marcela da Paz, que é professora da Universidade Estadual de Minas Gerais. Ela vai falar para a gente um pouquinho aqui sobre equidade, direito à água potável. E eu vou passar a palavra para ela, peço que ela se apresente, fale com mais detalhes da carreira dela. E a palavra é sua, professora. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada ao professor Ângelo, né, pelo convite. Estou muito honrada. Acho que é muito importante para a ciência, né, para o nosso crescimento profissional, esses trabalhos em redes, né, entre instituições, porque se a gente desenvolve bem a ciência, bem os nossos trabalhos em rede, né, se a gente desenvolve profissionalmente, assim, de uma forma bem natural, isso vai dar um impacto muito positivo. Oi, Gabriela. Isso vai dar um impacto muito positivo na nossa própria comunidade. Como é que a gente pode desenvolver trabalhos de extensão, trabalhos de pesquisa relacionados à extensão. Então, eu sou bem favorável a esse tipo de trabalho, né? Eu sou formada em comunicação na Federal de Juiz de Fora, fiz especialização em políticas públicas, mestrado e doutorado em ciências sociais e pós-doutorado em estudos urbanos e regionais, sempre com ênfase em área de gênero, de desigualdade, sempre com essa vertente. E agora eu estou fazendo minha segunda graduação, né, que é a licenciatura em Sociologia. Estou fazendo à distância e estou, assim, gostando muito, já estou fazendo meu estágio, né, daqui a pouquinho eu já estou formando. Esse semestre estou fazendo até TCC, olha só, fazendo prática, então, assim, tá uma experiência bem positiva também. Eu vou conversar um pouco hoje com vocês, né, gostaria que isso fosse feito de uma forma bem construtiva, a respeito do tema, né, da equidade, né, sobre os direitos humanos, né, e dentro da proposta aí do professor Ângelo, essa perspectiva na questão da água. Então, vocês, né, uma boa parte, acredito que já tenham pesquisas, né, bem práticas nessa questão de água. Então, né, se nesse momento vocês também, né, quando eu estiver falando sobre esse momento, vocês quiserem estar colocando as contribuições de vocês, né, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, então, que nós vamos começar a falar sobre a equidade, que é um tema muito caro para a gente que estuda desigualdade. Eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa, no momento eu sou líder sobre comunicação e equidade. O grupo está cadastrado no CNPq. E também eu estou, no momento, né, estou coordenadora do núcleo, né, um programa de estudos de extensão e pesquisa em comunicação e direitos humanos. Então, essa reflexão vai bem dentro dessa proposta do grupo também, né, e do nosso núcleo, tá? Então, vamos compartilhar aqui a tela. Aqui, tá aqui. Isso. Eu vou deixar meu vídeo aberto, se vocês não importarem, tá? A gente vai aqui para a primeira parte. Tá todo mundo vendo direitinho? Tá sim. Tá. Se Então, puder botar a apresentação, fica melhor de ver. Se eu fizer como? A apresentação, porque a gente está vendo o PowerPoint. Aí você está falando para eu fazer o quê? Para colocar como apresentação. Aí onde que eu faço? Como que eu faço isso? Na hora de apresentação, aí você põe para apresentar a apresentação, não o documento do PowerPoint. Eu faço assim? Não, né? Não, eu fiz errado. Isso. Deixa eu parar a partilha. Isso. Aí eu faço como? Apresentar agora. Isso. Aí pega a apresentação do PowerPoint ao invés do arquivo de PowerPoint. Assim eu faço. Aí eu clico aqui. Isso. Só isso, e partilhar. Isso. É isso? Não, continua. Você quer que Aí na apresentação, ó, lá no final da sua tela, você está com o mouse até perto lá.
Lá embaixo, onde tem onde aumentar, exatamente. O primeiro ícone aí do lado aqui, da barra, clica nesse ícone. O primeiro ícone do lado dessa barra de aumentar o tamanho do slide. Você está do lado dele aí no computador, aí embaixo mesmo. Aqui? No seu, né, nesse canto, você viu que tem uma barrinha aí que é de porcentagem para aumentar o slide? Mas tá do lado do menos, do zoom. Isso, é esse primeiro ícone aí do lado da barra. Esse. O do outro lado. Ela tá vendo outra tela da gente. A gente tá vendo uma tela, ela tá vendo outra. Aconteceu isso comigo da última vez. É porque é esse ícone que ela tem que clicar. Mas eu tenho que clicar no PowerPoint ou aqui nesse do... Deixa eu abrir um PowerPoint aqui para eu tentar ver, para ver certinho onde é. E quando eu fui fazer com a reunião com os meninos aqui, também aconteceu a mesma coisa. Tava... Ó. Eu acho que eu já sei. Aqui nesse cantinho aqui. Isso, é no canto direito da sua tela. Assim? Isso. Tá vendo que tem a barra? É nesse ícone aí. Se você clicar nesse ícone daqui do lado, ele vai ampliar. Ele dá a apresentação de slide. É assim? Você clicou nele? Nesse do ladinho aí da barra? Aqui. Apresentação de slide. Isso, é esse aí. É isso? Para ela tá apresentando e para a gente não. Entendi. Não, mas eu compartilho a tela. Vamos ver se eu compartilhar a tela. Eu ponho o ecrã inteiro. É só eu colocar o ecrã inteiro. É porque eu queria conseguir ver vocês também, ó. Vamos lá. Tá. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Isso. Ecrã inteiro. Pronto. Isso. Aí, vou partilhar. Pronto. Não. Aí, mas agora vai aparecer, ó. Agora foi. Foi. É porque eu queria ver vocês, mas tudo bem. Isso mesmo. Isso. Aí, gente, tá aqui, né, os dados, as informações. E aí, gente, aqui com base em Floriano Pesaro, né, que fala, desculpa se eu pronunciar algum nome equivocado, tá, dos autores, né, no texto dele, A Busca pela Equidade Social. O que é importante a gente estar compreendendo sobre equidade? Eu sei que vocês gostam de ver o ecrã inteiro, gente, mas é porque eu gosto de olhar, de ver onde eu estou olhando vocês, entendeu? Tá bom, não tem problema não. Tá, Camila, desculpa. Imagina, a apresentação é sua. Não, porque para mim fica melhor. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aí eu faço a janela. É porque eu preciso fazer no ecrã inteiro, mas aí eu não vejo vocês. Detalhe. Pronto. Então, o que eu queria falar com vocês? Que qual que é a importância? Eu disponibilizo o PowerPoint para vocês. Da gente estar pensando na equidade. A primeira coisa, quando a gente vai pensar, né, no conceito de equidade, gente, a gente tem que separar, diferenciar o que é a equidade do que é a igualdade. Quando você fala da igualdade, você tem o quê? Você tem uma percepção, uma compreensão homogênea. Para todos, né, serão disponibilizadas as mesmas coisas de igual medida. Quando você trabalha com o conceito de equidade, você está discutindo aí sobre um princípio de justiça que você dá a cada um aquilo que a pessoa necessita e não aquilo que é para todo mundo. Então, por exemplo, no caso de acessibilidade, né? Se você vai fazer tem muitas pessoas engenheiras aqui, né? Se você vai fazer, por exemplo, um estádio, você fala, ok, não, eu tenho que fazer aqui com que todo mundo tenha igualmente uma condição de acessibilidade. Mas, na verdade, você tem que ter uma condição de acessibilidade que seja o quê? De equidade. A pessoa, por exemplo, que é uma pessoa com deficiência, ela não pode ter nenhum tipo de barreira, de locomoção. Se você parte de um princípio de equidade, você consegue dar para todos eles o quê? A mesma possibilidade de acesso. Então, quando você pensa de equidade, você pensa exatamente assim,
para cada um tem que dar aquilo que lhe é necessário, né? E essa questão de justiça, de igualdade, isso vem o quê? Vem desde a Grécia Antiga, com Platão, com Aristóteles, tá? E a equidade, gente, ela é justamente uma parte intrínseca da justiça social, porque eles até falam que é um caso que corretivo de uma justiça legal. Por que ele é um caso de corretivo de uma justiça legal? Porque a partir de uma compreensão de equidade, você pode, por exemplo, agir sobre um caso concreto que você o quê? Dá para um determinado grupo condições o quê? De acordo com aquilo que eles precisam. Tá? Então, é por isso que a gente fala que é um princípio de justiça, que é um momento, por exemplo, que o operador do direito, né, um juiz, um promotor, ele pode estar agindo a partir, em cima da lei, em cima de um caso concreto, para fazer alguma determinação que não estava previamente feita. Tem um caso que eu escutei, né, uma promotora falando, e vocês me desculpem, né, eu ter esquecido o nome da promotora, mas é para mostrar assim que não é meu mesmo, tá? Que era um caso de uma pessoa com nanismo na França. E essa pessoa com nanismo, ela era o quê? Jogada pelo canhão, atirada pelo canhão. E isso foi, né, eu não lembro se foi denunciado para o Ministério Público ou se o Ministério Público que verificou isso, né? E o que o Ministério Público falou, francês? Não pode, porque você está infringindo o direito humano da pessoa com nanismo, está expondo essa pessoa, né? E conforme essa palestra que eu escutei, que vocês podem até procurar isso no Google, sim, que isso foi muito comentado, a pessoa ela não quis parar, ela falou assim, mas é uma diversão, ou eu estou recebendo para isso, mas o Ministério Público não aceitou. Ele falou, não, você não pode fazer isso, porque é o seu direito humano que está sendo infringido. Né? Então, num ponto de vista assim, de igualdade, talvez se fosse uma pessoa que não tivesse danismo, né, para algum tipo de brincadeira lá que não infringisse, né, os direitos humanos, mas aquilo o Ministério Público disse, não, você não pode ser jogado, porque, né, isso está infringindo o seu direito, está infringindo, por exemplo, um conceito de equidade, né? Então, por isso que a gente fala que a questão da equidade é um valor ético e um valor civilizatório. O que é a ética? A ética é quando você vai refletir sobre uma determinada moral, uma determinada norma, uma determinada regra, né? Então, você tem um valor ético o quê? E civilizatório. Você consegue dar a cada pessoa aquilo que lhe é próprio, tá? E aí você até pensa, né? Por exemplo, na indústria alimentícia, né? Quando você vai fazer, por exemplo, os seus determinados produtos e você vai vender, como é que você faz essa distribuição em torno do mundo, né? Do mundo, assim, os países, né, que já são potências, os outros que ainda estão caminhando, ainda são, né, que ainda é formado de classes, né, mais desfavorecidas. Como que essa indústria ela tem o mesmo produto? Esse mesmo produto, de fato, ele é feito da mesma forma para todos os lugares, tá? Então, é um exemplo assim, de como você pode ver essa questão aplicada para a indústria alimentícia, tá? É a questão aí da equidade. O que você está disponibilizando a cada um ali, tá? E aí, gente, por isso que a etimologia desse termo de equidade, ele tem tanto esse sentido de igualdade e moderação, quanto o sentido de equidade e de justiça. Porque a justiça, ela precisa prescindir aí, né, de que cada um tem aquilo que lhe seja necessário, tá? E aí, por exemplo, quando você também trabalha com a questão da equidade, o que é uma coisa importante que você tem que pensar? Que o conceito de equidade na justiça, ele tem que ser trabalhado sem estigmatização. O que significa isso? Significa que as pessoas que elas precisam aí, né, de uma atenção diferenciada para que a vida dela esteja um pouco mais de acordo com aquilo que é o direito humano dela, ela não sofre estigmatização nem preconceito social por isso,
tá? Eu coloquei aqui a questão do saneamento, né, que no Brasil, né, o saneamento ainda hoje é um desafio, assim como a água potável, tá? Aí eu até coloquei aqui um marco legal do saneamento, que vai ser amanhã, às 10h30 da manhã, nos Seminários Folha, vai ser um debate sobre a questão da necessidade de saneamento básico no Brasil. Aí eu coloquei aqui para quem quiser assistir, tá? E aí, gente, a equidade é o quê? É o reconhecimento, é a efetivação com equidade dos direitos da população, sem restringir o acesso a eles, nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos o quê? Que a compõem, tá? A equidade, então, é o quê? É a possibilidade das diferenças a serem manifestadas e respeitadas sem discriminação, com questão a gênero, a política, a étnica, a questão étnica, né, a questão religiosa, a questão cultural, a questão de minorias, tá? Então, a questão da equidade, ela tem que ser vista dessa forma. Por exemplo, o nosso acesso ao ensino superior. Quando a gente pensa, né, numa política de cotas, a gente pensa numa reparação histórica, mas também uma perspectiva que é de equidade. Você está disponibilizando a um grupo ali o que é necessário para quê? Para que esse grupo ele também insira na universidade, se insira, né, em concursos públicos. Isso é equidade. Você está disponibilizando para eles condições de quê? De uma justiça ali, de um princípio de justiça nesse acesso. Aí eu só queria falar com vocês, gente, que eu estou trabalhando com equidade aqui com os termos bem gerais. Se vocês conversarem, por exemplo, com um advogado, um promotor, ele vai dar uma aula aqui de equidade com base em jurisprudência, que tem várias formas de você pensar equidade, justiça legal, tá? Então, gente, tá falando aqui, né, que o sentimento de justiça, que supõe que a análise das situações inclua outros componentes para além o quê? Do estritamente legal, ou seja, aquilo que está ali na letra da lei. Né? Você, quando você vai pensar em equidade, é o que eu falei com vocês, permite, né, com que haja decisões favoráveis, né, fora daquele escopo do que está ali sendo visto, a partir também de quê? De casos concretos. Tá? A partir desse caso concreto, tu precisa aplicar ali o quê? A questão da equidade, tá? Então, de uma forma geral, vocês sempre pensem nesse aspecto. Quando vocês estiverem lá no laboratório de vocês, trabalhando, tendo que fazer alguma coisa prática no mercado de trabalho, sempre procura pensar sobre esse viés de quê? Da equidade. E apenas para mostrar para vocês, gente, algumas pessoas às vezes têm dúvida, né? Muita gente fala racial étnico, alguma coisa assim, né? Achando que raça e etnia são mais ou menos a mesma coisa. Raça e etnia, gente, eles são conceitos o quê? Distintos, né? Quando a gente fala raça, a gente não fala raça em questão biológica, a gente fala em questão o quê? Sociológica, tá? De compreensão, de crítica, por isso que a gente fala que o ser negro é o quê? É uma construção que eles tiveram que fazer social forte para que eles pudessem demarcar até mesmo o próprio espaço, tá? Então, por exemplo, quando você fala de etnia, você fala de identidade, né? Você tem, por exemplo, a etnia quilombola, dos quilombolas, tem etnia indígena, você tem dos vazantes, você tem de catadores de coco. Então, assim, você tem das seringueiras, vocês têm a etnia de vocês, eu tenho a minha. Então, quando a gente trabalha com questões étnicas, a gente trabalha com questões o quê? Culturais e de identidade, de reconhecimento, tá? E quando a gente trabalha essas questões raciais, a gente trabalha com questões sociológicas de auto... Como que você se autodenomina, né? Por exemplo, no IBGE, você, quando vai fazer essa classificação, você tem a raça, né? Você trabalha com quais raças lá na hora que você vai fazer, né? Você se vê como, né? É branco, é pardo, é indígena, é amarelo, é preto, tá? Então, vocês verificam o quê? Que etnia, ela tem uma percepção, ela tem um quadro conceitual, e dentro da questão de raça, você tem uma perspectiva que é uma questão sociológica,
tá? Então, você, por exemplo, tem quilombolas que necessariamente não são quilombolas, né? Pessoas pretas, pessoas pardas, né? Você tem indígena de vários o quê? De várias cores, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também, abrindo, né? Usei essa expressão cor, a questão do colorismo, né? Que você muitas vezes dentro do grupo não brancos, você cria uma forma de discriminação. Você fala, não, mas ela é uma morena bonita, a outra é uma preta retinta. Então, dentro, né, do grupo não branco, muitas vezes esse grupo não branco ele sofre o quê? Com essa gradação, né, fenotípica, assim. Ela sofre muito, as pessoas sofrem muito tipo de preconceito também. Já que eu estou falando de equidade, eu estou aproveitando para estar explicando essas questões, porque vocês vão estar trabalhando em empresas, né? Vocês terão alunos, vocês vão ter pessoas de outras etnias, de outras concepções sociológicas e de autopercepção, né? De cor da pele, tá? Então, vocês precisam ter essas questões muito claras, né? O preconceito, muitas vezes, que uma mulher, por exemplo, preta, retinta, ela passa, porque eles colocam que não é mulher dessa cor, é uma mulher para ficar na cozinha. E a morena sensual é uma morena que precisa, que serve para quê? Para que serve essa mulher? E para que serve uma mulher branca? É para o altar? Né? Então, são gradações, assim, gente, que determina quem entra no emprego, quem não entra, quem casa e quem não casa, tá? Quem é escolhida, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda tem isso por causa da cor da pele, é o que determina o salário que muitas pessoas recebem, né? Então, a gente tem que ter esses conceitos muito claros para a gente também ter práticas o quê? Antirracistas, né? Antirracistas e preconceituosas contra várias etnias, né? Porque as pessoas elas podem se amar, se reconhecerem, saber do valor delas, né? Mas elas percebem como o não branco ele é tratado quando vai bater na porta do emprego, né? Porque o empregador é branco. Então, se esse empregador ele não tem uma visão, um letramento, né? Uma prática antirracista, fica muito complicado. Então, é só para estar explicando, né? E essas questões de gênero, por exemplo, são questões assim de como que a função social do homem e da mulher ela é construída na sociedade a partir do sexo. Né? Então, você é do sexo feminino, você é do sexo masculino, né? A sociedade, você é a construção social que o seu papel é atribuído a você e como você se identifica, ele é todo o quê? Socialmente feito. Tá? Então, um papel social de uma mulher preta, por exemplo, pobre, é muito diferente de um papel social que é atribuído a uma mulher branca e rica, tá? Então, é só para vocês terem essa compreensão, tá bom? E aí, gente, muitas vezes, aqui tá a foto, tá, gente, de onde eu tirei a foto, a fonte direitinho. Então, gente, a igualdade, quando você pensa na igualdade, você tem o quê? Uma leitura muitas vezes imediatista, tá? E o significado aí de homogeneidade e não do respeito, né, à heterogeneidade, tá? Esse material de equidade aqui, eu consultei no grupo aqui, Gestrado, tá? É da Adegilza Sposati. Depois eu vou passar o link para vocês. Eles têm um dicionário digital assim, bem interessante, que eles trabalham de uma forma muito didática com os conceitos, tá? Esse grupo é sobre trabalho decente na UFMG, tá? E aí, gente, o que coloca? É uma leitura que ela coloca o seguinte: a igualdade ela parte de um princípio de homogeneidade. Né? Então, assim, se você vai fazer, né, um projeto, vai fazer uma lei, né, orçamentária, você tem que pensar como que esse valor vai ser distribuído, seja no sentido de alimentação, seja no sentido de acesso à água potável, de investimento em estrutura. Olha só aqui.
esse espaço aqui, tá? Essa foto. Ela é no Brasil. O que eu queria falar com vocês? Que quando eu falo com vocês daquela mulher pobre, preta, né? Que ela está em um outro parâmetro de uma mulher branca e rica, eu estou dizendo justamente por quê? Porque a mulher preta, pobre, né, com um filho que vai ter dificuldade de acesso à escola, e não é dificuldade porque não vai ter escola perto, não, gente. Às vezes vai ter uma dificuldade por causa de saúde. Olha só, imagina no verão em questão de dengue numa região dessa, né? Porque os direitos humanos, né, e as políticas sociais, elas são o quê? Intersetoriais, né? Os direitos humanos são interrelacionados e as políticas públicas, as políticas sociais, elas são interrelacionadas, né? Intersetoriais. Então, olha só, essa mulher, muitas vezes ela trabalha o dia inteiro fora de casa, o filho fica em casa, fica num calor tremendo, né? Ele tem que respirar o cheiro dessa água no sol quente, né? Então, como é que eu penso aqui a questão da equidade na minha política pública de saneamento, tá? Então, a noção de equidade se torna mais clara quando analisamos as situações a partir das desigualdades imediata ou o quê? Imediatamente vividas, tá? E aí, gente, estou falando muito rápido? Eu estou Não, tentando... tá indo bem, tá dando para entender. Tá. Então, eu estou mostrando para vocês assim o aspecto que de interseccionalidade. É uma mulher preta, uma mulher pobre, é uma mulher que ganha muito pouco, né? E estou falando isso com muito respeito a todas as carreiras, né? Mas é porque a gente realmente tem que ter uma visão crítica do que a gente paga para as pessoas, né? É uma visão de consciência mesmo, tá? E essas pessoas moram nesse tipo de região, muitas delas, né? Porque o saneamento ainda não está em todos os lugares, não tem esgoto tratado e nem água potável em todos os lugares ainda. Então, é só para vocês verificarem como as opressões elas vão o quê? Elas vão se sobrepondo, interagindo para situações que, né, chegarem a esse ponto. E aí aqui a gente tem uma outra questão aqui de equidade, tá? Que a equidade é um princípio de justiça social que supõe o respeito que às diferenças como condição para atingir a igualdade. Isso significa que se você não passa pelo entendimento que você tem todas essas diferenças, né? E tem toda essa interseccionalidade entre as diferenças, você o quê? Você não atinge a igualdade, tá? Então, igualdade não significa homogeneidade. Isso é, igualdade não significa que você está reconhecendo as diferenças entre as pessoas. Gente, eu estou trabalhando contra o conceito de igualdade? Não. Isso eu estou mostrando para vocês que como vocês precisam pensar nisso no ambiente de trabalho de vocês, na prática de trabalho, e muitas vezes até para vocês entrarem com alguma ação pública. Vocês não sabem se na área de trabalho de vocês vão trabalhar com ações públicas, né? Então, você tem que partir o quê? Com o princípio da equidade. Qual é a diferença que vai permitir que você vai lá na justiça e vai falar assim, olha, essa justiça aqui não pode ser uma justiça estrita. Olha a questão de equidade que está perpassando ela. Aí você, né, é uma outra vertente que você tem para poder tá procurando o seu trabalho, né, respaldando o seu trabalho, seja a sua reclamação, reivindicação, seja aí acordada, né, acolhida. Então, gente, é isso. Para você obter igualdade, você tem que o quê? Reconhecer o direito de cada um em ter o quê? As suas necessidades reconhecidas, tá? Então, aqui. Subir aqui. E aí, gente, eu estou procurando, assim, não sei se vocês estão percebendo, colocar os conceitos junto com algumas coisas, questões práticas, para vocês conseguirem fazer essas ligações que eu estou falando, tá? Aí aqui são dados do censo de 2022 e eu tirei esse gráfico da TV Cultura, tá?
Aí essa moça aqui, até ela é responsável pela parte ela é intérprete de Libras, tá? E aí, o que está falando? Não ter acesso à energia elétrica. A água é a da Uísa, tá, gente? Eu troquei o nome da moça, desculpa. Não ter acesso à energia elétrica, à água tratada, ao transporte público, são expressões de iniquidade. Portanto, a equidade social significa, no âmbito de políticas públicas, um equilíbrio na distribuição de benefícios e acessos. Por que é um equilíbrio? Porque o benefício, o acesso vai ser de quem precisa. Você tem um equilíbrio. Tem gente que tem muito, tem outro que não tem nada. Então, na hora do acesso, você tem que pensar primeiro em quem não tem nada, para você poder aí criar, né, uma forma de equidade nos acessos, tá? E aí, na questão da coleta de esgoto aqui, né, olha o que o censo mostrou. Em 2000, eram 44,4%. Em 2010, era 52,8%. Em 2022, era o quê? 62,5%. Então, gente, é muito pouco essa coleta de esgoto, né? Onde estão esses lugares, né? Como a gente vê a perspectiva da equidade e de uma forma, gente, intersetorial. Porque a equidade, de um lado, na coleta de esgoto, como que está sendo o acesso à saúde dessas comunidades, tá? E quando eu digo acesso à saúde, gente, eu não digo só o posto de saúde, não. Eu digo acesso à saúde no sentido de quê? De como eles têm acesso ao remédio, ao médico, mas como que eles estão de saúde, de bem-estar, da sensação, né, da ausência de doença, né? Porque também tem essa questão do conceito de saúde, né? E aqui, então, por isso, que você tem tudo isso de uma forma o quê? Ação dos agentes de saúde, isso. E aí, Gabriela, eu te faço uma pergunta. Como é que é a ação dos agentes de saúde numa região que não tem saneamento, que não tem coleta de esgoto? Como que eles vão lá na casa dessas famílias verificar se tem dengue? Né? É isso mesmo que você falou. O agente da saúde pública ali, né, o agente do postinho de saúde, ele é fundamental, ele é estratégico, ele bate na nossa porta e vê se tem alguém precisando, né, de atendimento, para acompanhar, né? Mas como é que ele vai fazer aí para as pessoas tomarem cuidado com dengue? Né? É uma situação bem complicada, né? Muito. Então, geralmente, eles atuam diante do que... Eu não entendi. Eles atuam? Eu não estou ouvindo. Eu vou continuando, aí na hora que a Gabriela retornar, tá, Gabriela? A palavra é sua. Obrigada. Então é isso, gente. O agente de saúde ele é uma peça estratégica, porque ele está na ponta da implementação da política pública, né? De acompanhamento, de implementação de muitas políticas. Posto de saúde, né? Também tem essa questão. Mas aqueles lugares que estão... Ai, a minha internet está péssima. Não tem problema, não. Eu não sei, em resumo, sobre essas vertentes de pragas e vetores, que é a dengue, a malária, a chikungunya, outras doenças antes a gente considerava tropical, a ação desses agentes de saúde, eles é um pouco mais complicado, justamente por causa não tem um tratamento e poucos agentes para um contingente populacional grande, então é muito difícil atender todo mundo, né? Uhum. Então é uma complicação. E assim, Gabriela, porque se eles tivessem que atender um grande contingente, mas que tivesse coleta de esgoto, água tratada, né, saneamento básico, seria muito diferente, mas não é o caso, né? Por isso que a gente tem que pensar em políticas intersetoriais, né? Quando vocês estiverem fazendo os projetos vocês de pesquisa, às vezes, vou fazer um projeto de extensão numa área que ainda não tem coleta de esgoto. O que a gente pode estar fazendo ali enquanto universidade? Tem que pensar no ponto de vista intersetorial, um assistente social, né? Um biólogo, enfim, né? Assistente social para ver como é que aquela comunidade lida com a realidade deles, né? Quando eu digo lida, assim, gente, claro que ninguém está satisfeito,
mas no sentido de dar uma atenção social, né? Porque você vai mexer ali na questão da estrutura física, né, da rua, mas assim, você morar num ambiente assim, isso pode até interferir no seu bem-estar psicológico, então você precisa, né, de ter um profissional ali que ajude também a pessoa a lidar com o seu meio ambiente, né? Porque tem muitos estudos que mostram isso, né? Pode falar, Mauri. Boa noite. Boa noite. Só me apresentando antes, né? Meu nome é Mauri, sou estudante de engenharia urbana e já sou formado em direito, né? Uhum. E acho que é muito importante o que está sendo colocado aí você nessa apresentação, né? Principalmente nessa questão, né? Da diferenciação, né? Da equidade, da igualdade, ainda mais no país que a gente vive, né? Mas não só pelo país, mas pelo próprio sistema, né? Porque a gente não consegue alcançar, né, um patamar de equidade enquanto as políticas públicas, né, é voltada para o capital, né? Enquanto, né, os seres humanos, né, são colocados às margens da sociedade, né? E quando mostra aí, né, igual tá falando dessa questão do agente de saúde, né, é só um pequeno fator de intervenção ali, né? Porque muitas vezes nem as pessoas nem casa vão ter, né, para estar morando. Ou mesmo essa questão, né, do próprio planejamento urbano, que a maioria das cidades hoje do Brasil não tem, né? Então, tem e também por parte da boa vontade política, né, que eu acho que também é uma das principais questões do Estado, está querendo se investir, né? Mas, enfim, só para concluir, raciocínio, e são criadas políticas públicas inversas, né, principalmente na retirada dos direitos, como que a gente tem hoje, a questão do arcabouço fiscal, do teto gastos, né, que corta verbas nas áreas sociais e que não tem como investir nesse melhoramento e logo na questão da saúde, né, entendendo saúde nessa questão mais ampla, e, enfim, na questão específica do tratamento de água, do saneamento, etc. Excelente, Mauri. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Se alguém quiser colocar alguma questão, gente, pode levantar a mão, tá? Fazendo favor. Mauri, você fica à vontade aqui para falar sobre as questões dos direitos humanos, se você até quiser se sentir à vontade. Pode falar, Maria Luísa. Boa noite. Boa noite, gente. Peço licença, eu cheguei um pouco tarde, que eu vi o link só depois que a Gabriela mandou no grupo do nosso curso, faço Engenharia Ambiental na UFOP. Uma coisa que eu penso muito, eu gostaria muito de saber a sua opinião, professora, é como que a água, ela não é vista no Brasil como uma prioridade. Eu vejo aqui em Ouro Preto que eu não vejo que é uma prioridade, né, a disposição de... Não, na verdade, não é que eu não vejo com prioridade. Eu vejo a disposição de dejetos nos córregos urbanos de Ouro Preto. Eu acho um absurdo e eu não vejo, assim, como prioridade do governo resolver essa questão. Ou como prioridade do governo levar saneamento para esses locais, igual a foto que você mandou aí acima, igual a foto que está aí mostrando. Não é uma prioridade no Brasil. Não sei se eles acham que é porque a gente é caixa d'água do mundo. Realmente não consigo entender. E aí a gente vê também uma situação igual está acontecendo agora no sul do Brasil, que a gente não tem nenhum planejamento em relação à questão hídrica, né? Porque não é só mudança climática, é a gente pavimentar uns trechos que deveriam ser mata ciliar, etc. Então, Maria Luísa, agora a gente tem um marco de saneamento, né, do saneamento básico. E, de fato, assim, né, a sua pergunta, por que que eles não fazem, para mim também é uma questão que não tem muita... Eu não consigo te dar muita resposta sobre isso. Né? Eu sei que tem um marco que você tem, né, de tudo que você tem que ter de saneamento básico, mas eu sei também que tem muitas propostas, assim, né, que circulam, que a gente sempre vê isso em época eleitoral, de você privatizar até a água no Brasil. Né? A questão da água potável, de saneamento, né? Então, realmente E eu acho também que quando a gente vai, né, enquanto cidadão, enquanto movimento social, a gente é muito falho de estar lutando por esse tipo de melhoria também.
entendeu? E eu acho que isso é um pouco reflexo da história, né, que a gente tem. Uma história que a gente é, assim, de uma maneira bem de interseccionalidade mesmo, né, pobres, periféricos, né, sem essa visão de desenvolvimento interno, assim, para todos os grupos, né, um desenvolvimento que vai chegando de forma equitativa, né, para pessoas e privatização da água. Se quiser falar, tá, Mauri? Então, eu acho que isso é uma questão histórica nossa também, né? Do que a gente investe, para quem a gente investe, dessa visão de equidade. Não, eu tenho dinheiro, né? O governo tem dinheiro para fazer coleta de esgoto em 4 áreas da cidade. Quais serão essas áreas que o governo vai querer investir? E por quê? Né? Então, isso varia muito de cada governo também, de cada interesse, e toda uma questão histórica também, né? De como que essas regiões que não têm coleta, não têm saneamento, como é que elas foram povoadas, né? Como que as pessoas foram construir suas casas nesses lugares, por que elas escolheram essas regiões? Né? Então, são essas questões bem complexas, entendeu, Maria? Entendi. Realmente não é uma coisa simples de uma resposta de uma frase. É muito complexo. Eu queria só falar com vocês, né, um termo muito importante que vocês podem até anotar aí, né, a questão, né, vocês, né, possivelmente já conhecem, já leram também sobre a questão do racismo ambiental, tá, Maria? Isso é uma questão, o que é o racismo ambiental? É quando grupos mais vulneráveis, muitas vezes formados por pessoas de grupos de não brancos, eles sofrem muito com essas questões climáticas. Claro que no Rio Grande do Sul agora não é um grupo específico, é todo mundo, né? Ricos, não ricos. Mas o que eu quero falar é o seguinte, que o racismo ambiental, ele acarreta essa foto, por exemplo, que vocês estão vendo. É quando de uma forma que desordenada, algum problema climático, ele vai incidir o quê? Ele vai incidir em áreas mais pobres, tá? Porque são áreas que são menos planejadas. Então, tem esse conceito que ele é muito importante, né? Que se chama racismo ambiental. É tanto o acesso, né, a saneamento, a água potável, a esgoto, a moradia em lugar de segurança, que não seja encosta, mas também o racismo ambiental ele tem essa perspectiva, que quando você tem uma crise climática, quando você tem problemas grandes, geralmente as pessoas afetadas são quem? São as pessoas mais pobres. Não estou falando desse caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Porque lá é um estado inteiro. Mas essa questão do racismo ambiental, obrigada, Gabriela. Gente, é um tema assim para a área de vocês que ele não pode faltar, tá? A professora aí que trabalha na área de química analítica pode sempre estar. É um conceito importante, professora, né? Da gente tá pensando nisso também, tá? Esse conceito a gente não pode sair daqui hoje sem ter essa compreensão dele, tá? Do racismo ambiental. Marcela, só dando um acréscimo na sua fala também, tem uma questão que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como a gente, no estudos, os engenheiros ambientais, hidrólogos e tudo mais, eles fazem estudo de previsão de enchentes, né? Então, o que acontece? Houve planejamento, houve uma legislação, só que, infelizmente, foi engavetada porque não foi uma prioridade. Então, muitas questões têm a ver realmente com tomada de decisão. Esse evento que ocorreu no Rio Grande do Sul, pelo que eu estava pesquisando, ele é reincidente de 87 anos atrás. Então, 87 anos já mudou a política, já mudou N coisas. Só que o que você falou de racismo ambiental, ele é uma vertente que está relacionada com essa catástrofe, mas ela é muito mais preocupante, porque é algo que abrange a todo território, não é só uma questão de um evento, de uma catástrofe, ele acontece, é realidade, e a gente muitas vezes quer tapar só com a peneira, entendeu? Tapar o problema com a peneira. E marginalizando realmente a prioridade, que é atender as populações que não têm água tratada, que não têm
que tem uma desigualdade social imensa. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente vê que esses pontos que estão todos englobados na ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento, né, das ODS, a partir desse momento que a gente vê que o racismo ambiental é prioridade, acho que muita coisa vai mudar, entendeu? Entendi. Eu acho que é isso. É isso mesmo, Gabriela. Obrigada pela sua colaboração muito oportuna, sua e dos demais colegas também, tá? Essa questão que você falou, né, que é uma decisão política, é importante a gente pensar, gente, que a política pública, né, não sei, o Mauri já deve ter lido bastante, né, sobre isso. A política pública é aquilo que o governo faz ou aquilo que o governo deixa de fazer, tá, gente? Tudo é política pública. O que o governo coloca como prioridade de execução é uma política pública e aquilo que o governo decide não fazer também é uma política pública, tá? Isso mesmo. Isso. E aí, gente, a gente trabalha aqui, traz aqui, então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa ainda sobre o conceito de equidade, alguma contribuição, é só me interromper aqui, fica à vontade, tá, gente? E aí, gente, a gente tem o quê? A questão dos direitos humanos, né? Que os direitos humanos, gente, na verdade, eles vão ser normas para quê? Para proteger a dignidade de toda pessoa humana, tá? E isso significa o quê, gente? Que não importa a cor da sua pele, né, a sua orientação sexual, não importa a sua religião, não importa a sua nacionalidade, se você é uma pessoa com deficiência, todos nós temos o quê? Os nossos direitos, né, para serem resguardados, a nossa dignidade humana, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, né, um aspecto bem geral aqui, que a dignidade da pessoa humana encontra-se como fundamento principal, como justificativa para os direitos humanos. Tá? O que significa, né, a nossa dignidade? Significa que ninguém pode sofrer tortura, né? Ninguém pode ser escravizado, porque tem uma diferença de conceito de escravo para escravizado. Né? Nós escravizamos as pessoas, né? Os negros que vieram para o Brasil, eles vieram o quê? Escravizados. É uma situação de opressão que você coloca outra pessoa. Quando você fala escravo, você tem a dimensão do quê? Que aquilo é algo dado, algo natural, aquela pessoa é escrava, aquele grupo étnico é escravo, aquele grupo racial é escrava. Você coloca aquilo como se fosse algo dado, natural, biologicamente, né, ou socialmente já como estabelecido. E, na verdade, as pessoas elas são escravizadas. Né? Nós submetemos o outro àquilo. Não é algo natural, é algo que nós estamos oprimindo outras pessoas. Tá? Então, quando você fala, não, a pessoa ela não vai ser escravizada, ela não vai ser torturada, ela não vai ser vítima de crime de guerra, você está resguardando, né, uma pessoa com deficiência, ela não vai ser vítima de experimentos, né? Uma pessoa de um determinado fenotípico, ela não vai ser utilizada para fins sexuais, né? Do ponto de vista comercial. Né? Quando você coloca essas delimitações, você está plenamente resguardando os direitos de quem? Da dignidade da pessoa humana. Mas essa pessoa humana, ela tem que ter a garantia que os direitos dela vão ser o quê? Vão ser respeitados. Tá? Maurícia, fica à vontade para você tomar a palavra, tá? Se você quiser falar um pouco de direito positivado, né? Dessas questões, você fica à vontade. Tá? Então, gente, a gente tem que ter essa dimensão. Tá? Que a dignidade ela é o fundamento dos direitos humanos, tá bom? E aí aqui, olha, eu coloquei algumas características dos direitos humanos aqui, e tem algumas situações que a doutrina coloca que pode ser até um princípio, não só uma característica, mas eu coloquei aqui em termos gerais para vocês, eu trouxe até aqui, né, tudo anotadinho, né, se vocês não repararem, né, eu me apoiando aqui, tá? Você tem um aspecto que, gente, da historicidade,
né? Os direitos humanos, eles são frutos do quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados internacionais, eles são fruto de quê? De uma luta histórica muito grande, que vem de quê? De séculos, tá? De gerações, de dimensões dos direitos humanos. E aí você tem essa perspectiva de quê? Da inexauribilidade dos direitos humanos. O que significa isso? Significa que os tratados e os acordos jurídicos, eles podem serem expandidos e dar ainda origem a quê? A novos direitos humanos, tá? E outra questão também importante da imprescritibilidade, ou seja, os nossos direitos, eles não prescrevem, eles não acabam, tá? E um fator também, gente, importantíssimo aqui, olha, da inalienabilidade. Ninguém pode vender os próprios direitos humanos. A gente não pode doar, a gente não pode emprestar. Você tem o seu direito humano, tá? Então, por exemplo, se você fala assim, mas eu tenho meu direito à propriedade, né? E eu posso vender uma casa, eu posso vender o meu carro, né? Eu tenho meu direito de ir e vir. Então, o que isso implica? Você não consegue abrir mão do seu direito, né? Você sempre vai ter seu direito. Você pode decidir em não ir e vir, você pode decidir vender a sua casa ou não vender, mas você do seu direito, de ter esse direito, você não pode, você não consegue abrir mão, você não consegue vender, não tem esse valor que é material, de valor econômico. Tá? Você não pode fazer isso. O seu direito, ele não tem preço. E você também não pode doar e você não pode emprestar. Tá? E aí, dentro disso, você tem a irrenunciabilidade, né? O que eu tinha dado exemplo, né? Daquela pessoa com nanismo. Você não consegue renunciar, não, mas eu não quero, eu não importo, não, mas é o seu direito humano, é a sua dignidade. E outra coisa, gente, é uma dignidade da pessoa humana que é não só dessa pessoa, é toda a classe, né? É toda uma categoria, toda uma classe, é toda uma raça, é todo um grupo de pessoas com deficiência, de condicionamento físico ou mental, tá? Pois é. Então, gente, é irrenunciabilidade. Você não consegue abrir mão do seu direito humano, tá? E aí você também tem, gente, o quê? A questão da inviolabilidade. O que significa isso? Que você tem, né, os seus direitos regionais, nacionais, você tem os direitos internacionais, todos eles são o quê? Eles são invioláveis. Tá? E a partir do momento que você, né, adere a algum pacto, a algum acordo, você se torna signatário, né, de algum desses acordos e tudo, você internamente, você não pode infringir aquilo que você está acordando, tá? Então, se você faz um acordo internacional, é claro que para um país se tornar signatário de um acordo internacional relacionado aos direitos humanos, não pode ter um conflito interno com aquilo que o governo faz. Né, igual aqui no Brasil, né, Mauri, a gente tem os direitos fundamentais, que seriam os direitos aqui positivados aqui na nossa Constituição, tá? Então, você não pode ter essa inviolabilidade dos seus direitos. E a outra questão também da efetividade. Para você ter efetividade dos direitos humanos, você precisa o quê? De um poder público que execute, né, naquilo que é da competência dele, a ação para que todo mundo tenha o quê? Tenha os seus direitos humanos respeitados, tá? Do ponto de vista coletivo, né? Porque do ponto de vista individual, a gente também tem a responsabilidade nossa de sempre resguardar o direito das pessoas, né, da dignidade das pessoas humanas. E agora, eu lembrei do que eu ia falar, porque o Ângelo, ele colocou aquela questão que a pessoa recorreu em todas as instâncias. O que eu ia te falar com vocês é o seguinte, né? Porque às vezes você fala assim, Marcela, mas ele era uma pessoa só, né? Só que ele era uma pessoa só, gente, mas que, na verdade, não estava infringindo só a dignidade da pessoa humana, dessa pessoa, mas de todo um grupo de pessoas com nanismo, né? Quando você fala assim, mas uma pessoa daquela cor, ela se comporta como tal, tipo assim, usa um termo pejorativo, né? Você não vai estar falando só daquela pessoa, você vai estar falando, você vai estar ofendendo o quê? Todo um grupo, tá?
Então, porque o Ministério Público, ele age a favor de quê? Da coletividade, né? Então, quando você vê o Ministério Público atuando em casos específicos, é porque são casos, né, que toda a coletividade, de alguma forma, ela também é o quê? Ela é afetada. Nesse caso, por exemplo. E aí também, gente, eu coloquei aqui para vocês assim, a indivisibilidade é o quê? É que você não pode ver os direitos humanos, o quê? Atuando de uma forma separada. Né? Igual eu falei com vocês, o direito, quando você vê aquela situação de saneamento, né? O direito da pessoa à vida, à saúde, o direito à educação, o direito à segurança, ele não vem separadamente. Então, não adianta você falar assim, não, mas a criança daquela região, ela tem a melhor alimentação, mas ela chega lá e tem aquela situação de pauperização, de casa, de saneamento. Aí ela pode ter na escola, a gente, a melhor alimentação, mas ela vai ser afetada com a saúde, por quê? Por causa de uma outra via, de um outro aspecto, de um direito que não está sendo respeitado. E é por isso que os direitos são o quê? Os direitos são interdependentes, tá? Para você ter um direito humano bem efetivado, geralmente você precisa o quê? Ter outro direito. E aí você coloca, você precisa ter o outro direito também defendido, tá? E aí você vem com esse conceito aqui, você tem então a indivisibilidade, ou seja, os direitos humanos, eles têm que agir de forma o quê? Conjunta, os direitos humanos, eles não são isolados entre eles. Então, como eles não são isolados entre eles são interdependentes, ou seja, um depende do outro para quê? Para ser bem aplicado. E dentro disso, dessa interdependência, de um depender do outro para ser bem aplicado, você tem a questão de quê? Da concorrenciabilidade. O que é essa concorrenciabilidade? Às vezes um direito humano, naquele determinado momento, ele é melhor aplicado do que o outro. Né? Prioritariamente, ele precisa ser aplicado em lugar de algum outro direito humano. Tá? E você também tem o quê, gente? A vedação do retrocesso, ou seja, os direitos que já foram conquistados, você não perde. Tá? Então, essas são algumas características gerais dos direitos humanos. Eu estou com um papelzinho aqui, né? Que é importante a gente sempre conhecer um pouco dessas características. Esse material aqui, gente, ele é muito bom. Eu vou até falar aqui para vocês de uma vez. Ele está aqui nesse livro aqui, olha, da coleção Cadernos de Direitos Humanos, caderno pedagógico da Escola de Formação em Direitos Humanos de Minas Gerais. Gente, esse livro, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo, assim. Ele é extremamente didático, ele é muito pontual, assim, para quem não é, assim, da área do direito e precisa um pouco dos direitos humanos para exercerem suas atividades. Ele dá uma direção muito boa. Tá? Ele é didático, mas ele tem uma profundidade de quem não é da área do direito, não é do serviço social, poder trabalhar muito bem. E aí, quem falou da ODS foi a Gabriela ou a Maria? Foi a Gabriela que falou. Gabriela. Então, e aí, Gabriela, a gente vai falar aqui um pouco... Né? Eu vou pular, o Ângelo, porque já deu 1 hora, aquela questão da legislação, que tem um material aí, gente, que se o Ângelo quiser colocar aí no link para vocês, que são, assim, vários tratados internacionais que falam sobre o direito à água. Pode ficar à vontade, professora Marcela, a gente está aqui para ouvir. Mas eu ainda vou ao ENG hoje. Ah, tá. Então tá. Eu já deixei no link aqui da conversa aqui, aqueles materiais. Não, eu ainda vou lá hoje, é por isso. Ah, não entendi. Então vamos adiantar. Não, tá tudo bem. Porque lá são muitas legislações, né? Então a gente vai ficar mais de 1 hora ali em cima daquilo. E aí, gente, esse material. Você quer abrir, Ângelo? Só para eu mostrar, só para o pessoal visualizar do que eu estou falando? Ó. Vamos ver. Eu tô com ele aqui aberto. Eu tô com ele aqui aberto. Desculpa, então tá. Vocês estão vendo, gente? Sim, sim. Sim, então, gente, esse material aqui, olha. Não. Se você quiser colocar o link... O link eu já botei no chat aqui, ó. Então tá. Aí, gente... Esse é o da Unesco, né, que você tá falando. Não, esse aqui é a conexão água do professor
Aqui, ó, da Thalita, Verônica Gonçalves e Silva. Ah, sim, esse Conexão Água tá aqui também. Aí, Não sei gente, é porque ela se baseou nesse material aqui, é porque são muitas legislações, tá vendo? Ela se baseou aqui para poder fazer, ela ficou com um compilado aqui. Ela pegou aqui do professor da UFMG, o professor Fabrício Polido, que fala, né, aqui. Você conhece ele, professora Camila? E aí, gente... Não conheço. Ele fez um trabalho muito legal aqui, quando ele usou esse material, estava até no prelo, que ele colocou, ele fez até o ano de 2015 aqui um levantamento de tratados internacionais com o direito da água. Tá vendo? Então, olha só, eu acho que é um material muito rico depois, né? Vale a pena vocês estarem pegando, tá? Aí, só para a gente... Ah, tá, saiu da reunião, Marco Túlio. Só para a gente ver aqui, gente, a questão, né, da ODS. Se o Ângelo quiser, né, uma parte do doutorado do Ângelo é sobre esse caso aqui. Se vocês quiserem citar algum caso concreto que vocês saibam que está utilizando aqui a ODS, né, que é o objetivo 6 é o quê? É assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos o quê? Para todas e todos. Aqui no item 6.1, até 2030, alcançar o acesso universal, equitativo e seguro para todos. Agora, gente, eu li a palavra universal aqui, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente fala que os direitos humanos eles são universais primeiro que eles são para todas as pessoas. Meu olho está coçando, desculpa. Eles são universais por quê? Porque eles são para todas as pessoas. E a segunda razão, né, dos direitos humanos eles serem universais é porque se você sente que internamente, institucionalmente falando, né, no seu país, né, você não teve os seus direitos humanos resguardados, você precisa de quê? Você tem o direito de procurar, né, as suas reclamações, as suas procuras aí, né, no direito internacional, tá? Nas cortes internacionais. Então, ele é universal tanto porque ele é do direito de todos, mas ele também pode ser pensado dessa forma, que se internamente, né, numa nação, você não sente que os seus direitos humanos, né, você não sente assim, você não materializa que você está tendo seus direitos humanos resguardados, você pode o quê? Recorrer, né, em cortes internacionais, tá? Então, só um parênteses que eu tinha esquecido de falar. E aí, gente, você tem o quê? Até o ano de 2030, né? Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos, tá? A equidade aí para todos, tá? Acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades de mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. Vocês imaginam as mulheres que precisam defecar em céu aberto, né? E essas mulheres menstruam, né, gente? Eu queria falar isso também, né? Abrir um parêntese, a questão da pobreza menstrual, né? Da falta de dignidade menstrual, ela é enorme. Falta de dignidade menstrual, não, né? O desrespeito à dignidade menstrual, desculpa, né? O desrespeito à dignidade menstrual, né? Então, assim, tem mulheres que elas ficam uma semana sem ir no colégio, adolescentes, porque elas não têm absorvente, gente. Isso é de uma gravidade, assim, eu não consigo pensar, elas usam miolo de pão, né, papel de pão, né, quando elas não faltam à escola, tá? E às vezes até perto da gente mesmo, perto da nossa escola, né, nos lugares que a gente estuda, que a gente frequenta, às vezes as pessoas elas não têm dinheiro para comprar um absorvente, porque elas compram feijão, elas compram absorvente, tá? Então, foi só um parênteses, né? Porque eu verifiquei que essa questão da defecação a céu aberto, né? Lembrei de falar com vocês. Objetivos, né? Aqui, o 6.3. Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e a reutilização segura globalmente.
Eu acho, assim, não sei, que parece que a gente está um pouco longe de conseguir isso, não parece? Né? Vocês aí podem me falar, não, professora, a senhora está muito mal informada. Não, está muito longe. Eu, como química, que já trabalhei na área ambiental, posso te dizer que está muito longe mesmo. Até porque o número de problemas que aparecem relacionados à água, ele só cresce, porque a gente tem uma produção desordenada de substâncias que vão parar em água e que a gente nem ainda tem legislação para ela. A gente não consegue controlar as que já existe legislação e ainda a gente vai ter que criar legislação para as novas substâncias que estão causando problemas. Então, é algo bem complexo. Oi, Mauri. Obrigada, professor. Oi, Mauri. Nesse mesmo sentido aí, né, eu acho que, primeiro colocando que a gente tem dois cenários, né, que é o primeiro cenário, que é onde que a gente tem a Constituição, né, de 88, onde a gente sai de um período entrando em outro, onde que, inclusive, a nossa Constituição é uma das mais avançadas no mundo hoje, teoricamente, né? E outra realidade que, enfim, né, que garante os direitos amplamente da população, mas paralelamente a isso o Estado, através da Constituição, chegar na garantia dos direitos da população, né, que em sua ampla maioria isso não acontece, né? E aí quando coloca os dados aí, né, 2030, né, a gente chegar na idade de alcançar toda a população que isso seja resolvido, a gente já em 2024, né, até inviável, né? Aí pegando mais da realidade, inclusive, né, de Minas, porque além de uma má vontade, enfim, né, de gestão política, tem problemas que vão surgindo um atrás do outro, né? Aí, igual eu tô falando, né, na questão de Minas, a influencia diretamente a questão da mineração, né? Porque a gente teve aí 2 barragens de rejeito que foram, né, rompidas e que teve um desastre assim, ambiental gigantesco, né? Que possivelmente vai demorar, nossa, muito tempo para ter um melhoramento, né, da situação, né? Que inclusive afeta, né, diversas regiões, né, povoadas, inclusive entre a questão, né, da água de utilização para o saneamento, enfim, e também, né, da destruição da natureza como um todo. Né? Isso, exatamente. Muito bem colocado, ô Mauri. Obrigada. Obrigada também, Camila. E aí, gente, aqui aqui também, olha. Imagina se eu tivesse aqui esse tempo todo sem olhar para vocês, gente, eu não ia conseguir. Embora esteja todo mundo no quadradinho, mas eu estou vendo, sabe? Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e assegurar retiradas sustentáveis, o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez da água, né? E reduzir o número de pessoas que sofrem com essa escassez. E aqui também, gente, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, né? Via de cooperação transfronteiriça. Nossa, eu acho que também deve ser um desafio tremendo, né? Trabalhar com uma gestão integrada de recursos hídricos. Você já tem uma dificuldade enorme de ter uma gestão dentro do próprio município, independente de qual seja, né? Ainda mais pensar em uma questão transfronteiriça. Se alguém quiser colocar algum exemplo, alguma questão, tá? E aqui, até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água. 2020 não, 2030, né? Montanhas, florestas, rios, aquíferos. E até 2030, aqui, né, o A é a cooperação internacional, né, e capacitação para os países em desenvolvimento, né? E também aqui apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar a gestão da água e do saneamento. Embora assim, né, gente, o fortalecimento das comunidades locais, você consegue, né, Maria Luísa? Pois eu também consigo. Porque, olha só, gente, se você for pensar bem, as comunidades locais, claro, elas têm um papel, assim, fundamental,
né? Mas se você não tem uma boa política pública de saneamento, de coleta, de esgoto, não adianta você colocar tudo, né? A comunidade local fica muito difícil ela trabalhar. Ela consegue trabalhar com aquilo que lhe é oferecido, né? Com a matéria-prima que é dada a ela, né? Ô, Ângelo, se você quiser colocar alguma coisa, é porque como a gente estava planejando das 18 às 19, eu falei com a minha aluna que eu estaria na UENG às 19h40 e 45, mais ou menos, porque a gente está de greve, mas ele é bolsista. Então, assim, para os alunos continuarem em atividade, receberem também a bolsa. Obrigada, Camila, tá? Espero que você tenha gostado, estou à disposição. Não, então vamos Não, Agradeço muito. Eu vou ter que sair aqui, mas eu agradeço muito. Eu gosto muito desse Camila. tema, principalmente do tema social. Eu sempre procuro saber sobre essas questões, ainda mais com a gente dentro de sala de aula, para a gente não poder, né, usar termos errados ou então afastar o aluno mediante uma atitude que pode ser considerada preconceituosa. Então, agradeço muito e espero poder participar dos próximos. Obrigada, tudo de bom, tá? Tchau. Obrigada. Gente, não, Ângela, não tem problema não. Só estou falando porque ela é bolsista e a gente não parei as atividades com os bolsistas para eles continuarem recebendo. A gente não parou aqui também não por causa disso. Porque olha só, como que eu vou dar para um aluno um atestado de frequência se eu não estou trabalhando, se eu estou em greve? Né? Então, assim, as minhas atividades com os bolsistas continuam normalmente, né? Mas, assim, gente, eu não sei se cumpriu muito o objetivo do que o professor Ângelo tinha pensado, porque eu queria, assim, que vocês verificassem essa questão desses objetivos de desenvolvimento sustentável, e se vocês depois pegarem também aquele material, né, para vocês lerem aqui, que eu mostrei para vocês, né, deem uma olhadinha nessa legislação, para vocês pensarem sempre muito nessa perspectiva de interseccionalidade, de equidade. Não sei, Ângelo, será isso que você tinha? Não, era isso demais, ajudou, dá para ver pela interação do pessoal, pela palavra da professora Camila. E eu tenho, assim, alguns comentários. Eu prefiro deixar os comentários para o final. Isso. Por exemplo, uma coisa que a Maria está falando da questão do interesse, né, no Brasil em trabalhar com essa questão do esgoto aqui em Ouro Preto. Eu acho que vai. Deixa eu abrir minha câmera aqui, ó. Tá caindo a internet, mas. É aquilo que a gente estava conversando lá no LinkedIn, né? A questão daquela dicotomia, assim, necessidade versus materialidade. Eu estava levantando aqui a lei orçamentária de Ouro Preto, né? Aí, acho que do ano passado foram 625 milhões no orçamento para Ouro Preto. E de despesa corrente, né? Só de manutenção de tudo que tem que manter, eram 549 milhões. Então, sobra aqui 76 milhões para investimento geral. Aí eu abri o balanço aqui da Saneouro, né, que é prestadora de serviço. Só o custo de prestação de serviços do ano passado foi 37 milhões e meio, só de serviço. O total, juntando custos administrativos e o custo financeiro, foi 53 milhões. Então, se a prefeitura, assim, puxando a responsabilidade por poder público, isso pegaria 67% do orçamento que a prefeitura tem para investimento do município. Então, é uma dificuldade muito material daquilo que a gente quer e dos recursos que a gente tem disponível para fazer. Eu vejo muito isso com essa questão da água. E junta na questão de equidade, porque as condições são diferentes, principalmente na questão de água, de esgoto, questão logística. A logística é muito diferente. Por exemplo, aqui a gente tem, acho que 8 estações de tratamento de água em Ouro Preto, na sede, e cada uma tem uma peculiaridade diferente. Então, elas são iguais, tem uma questão problemática de distribuição igual. Por exemplo, aqui perto, eu moro no bairro da Universidade, é a melhor estação de tratamento de água que tem, porque a água já chega de boa qualidade, não tem, porque é um parque estadual. Então você não tem construção perto, você não tem nada. Então sai do parque e vai para a estação de tratamento de água. Então você tem muito pouco problema de contaminação. Então a água sai limpa, a estação que tem um baixo custo. Mas a gente tem estações de tratamento que vem de água de exploração mineral, tem água com arsênio, que a empresa tem que tratar, às vezes não dá conta de tratar o suficientemente. Então parte da população recebe água com arsênio regularmente.
Então, eu fico muito nessa questão do que a gente consegue fazer e do que a gente tem que fazer, né? É uma coisa que eu penso, principalmente como engenheiro, que engenheiro a gente aprende o que fazer, mas como fazer, o recurso necessário, como mobilizar politicamente isso, né? Essa questão de o que a gente vai escolher para investir. Eu gosto muito de pensar isso com essas tretas que dão, principalmente com essa questão do assim, show da Madonna, chuva no Rio Grande do Sul, né? Não é porque existe um que o outro não possa acontecer, né? Então, assim, não é porque a gente vai ter que fazer um tratamento de esgoto que não vai poder ter um festival de inverno em Ouro Preto. A gente não vai tirar o dinheiro do festival de inverno para fazer o tratamento de esgoto da cidade, porque envolve outros interesses de outras pessoas. Então, a parte política é muito complexa dessa parte. E saneamento é caro. Até porque um festival desse atrai até turista, que atrai investimento, né? É complicado. Eu tô falando tanto em Ouro Preto como na Madonna, né? O investimento que levou para a região do Rio também, né? Que é uma região que tem muita área de vulnerabilidade, foi muito grande também, né? É muito complicado esse tipo de coisa. Aí eu queria perguntar para você, como que já trabalha nessa questão de equidade, mas o que você tem de dica para dar para gente que é geralmente engenharia? Acho que todo mundo aqui faz engenharia ou fez engenharia, né? A Maria Luísa está fazendo. Como a gente pode contribuir para melhorar essa questão de equidade no ponto de vista da água? Porque o que a gente pode assim, buscar fazer para tentar melhorar esse acesso, visto essas dificuldades orçamentárias, logísticas que a gente tem? Não, eu acho que o que tem que ser feito mesmo é política intersetorial, nem é muito questão de dica, né? É questão de uma política pública que priorize, né, o investimento nesse setor mesmo. Né? Porque, igual eu tinha falado, você não fazer também uma política pública. Então, tem que ser uma política pública que é muito intersetorial mesmo, né? E por isso que é muito importante o orçamento participativo, né? É muito importante a participação dos cidadãos e dos movimentos sociais, né, nessas elaborações de política pública, de acompanhamento de políticas de saneamento, de coleta de esgoto, né? Porque aí você junta a questão intersetorial da política pública, da política social, da política, né, habitacional, junto com uma pressão popular que vem por meio da participação mesmo, né, e da mobilização. Né? Então, assim, do meu ponto de vista assim, de professora dessa área de ciências sociais, né, não sou da área técnica, eu só acho assim, que as pessoas elas precisam se movimentar mais, se mobilizar mais. A gente não tem movimentos assim, de acesso à terra, de acesso à moradia. Então, você precisa de muitos movimentos de quê? De acesso. Tem até daquela dos atingidos da barragem, né, a MAB. Então, assim, a gente precisa que os nossos movimentos, né, a nossa participação cidadã, né, nos parlamentos e tudo, elas comecem a cobrar mais, né, de uma efetividade dessas políticas. E aí nem é questão muito de dica, é questão, né, que a gente precisa mesmo fazer, enquanto, por exemplo, eu, cidadã leiga nessa área, né, que não trabalho com questão de política de água, de política de saneamento. O que eu poderia estar fazendo enquanto cidadã, né? É fazer esse movimento mesmo, né? E vocês da engenharia e tudo, vocês podem estar catalisando pessoas e movimentos para estar trabalhando nesse tipo de política, né? De execução de política. Por exemplo, quando vocês enviam projetos de lei, né, de sugestão, né, para a Câmara Municipal, como é que entra essa questão de saneamento, de tratamento de água? Como que a gente, cidadão, consegue, né, cobrar dos nossos políticos uma ação mais efetiva? É isso que a gente pode fazer, né? Eu lembrei aqui, estou até procurando aqui rapidinho para ver se acha por causa do tempo. Eu li uma reportagem da Agência Brasil que deve ter saído uns 2, 3 meses atrás, falando dessa questão da água. E foi muito engraçado por quê? Porque as pessoas reclamam da qualidade do acesso à água, e até porque você mostrou aquele do esgoto. Eu acho que a gente tem, por exemplo, acho que tem 60 e poucos % da população com acesso à água direto. A 33 milhões sem água tratada, 64 de esgoto. Aí, acho que eu pus isso. Quando regionaliza isso, você vê umas discrepâncias muito grandes, principalmente na norte e nordeste. Isso. Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que eu pulei essa tela. Mas o que eu queria comentar é porque uma das reclamações da pesquisa que fizeram é que as pessoas reclamam da questão de acesso à água, mas também elas não participam dos comitês
os comitês públicos de debate sobre a questão da água, do uso da água, e esses comitês existem. Pois é. Então, olha só porque eu estava falando do direito humano, gente, eu pulei justamente o PowerPoint do direito humano de acesso à água potável, né? Que fala, olha, o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos. Né? E aí a gente fala da dignidade hídrica, né? Que a gente tem a qualidade, né? A água tem que ser em qualidade, tem que ser em quantidade, em caso de escassez. Olha só o que eu estou falando, hein, gente? Estou falando em caso de escassez. Né? A dignidade hídrica prevê o quê? Que seja prioridade do consumo humano e também o quê, gente? A gratuidade. Né? Então, esses são alguns itens aí, né? Da dignidade hídrica. E a água tratada aqui, conforme, né, o censo de 2022, o Sudeste 91%, o Nordeste 76,3%, o Norte 55,7%. E as alternativas que eles utilizam é o quê? Carro-pipa ou poços artesianos ou freáticos. Então, eu queria falar que isso é um reflexo da própria desigualdade que a gente tem entre as regiões brasileiras. Né? Porque a gente tem uma desigualdade enorme que nós temos aqui, que vai desde acesso ao alimento, à moradia, a transporte, a emprego, a educação. Né? Então, olha só, quando você olha a diferença do Sudeste para o Nordeste em relação de água tratada, é um próprio reflexo da desigualdade entre as regiões. Tem um dado muito interessante que eu estava vendo aleatoriamente também, por exemplo, tem 33 milhões de pessoas sem água tratada, né? Existem, acho que 31 milhões de pessoas no Brasil sem acesso à internet. Tem mais pessoas com internet do que com água tratada em casa. Exatamente. Eu achei isso muito engraçado. Pois é. E se todo mundo começar a usar as redes sociais para poder falar, eu não tenho água tratada, eu não tenho esgoto, você estoura a pressão política. Sem pressão política, parece que algumas coisas têm mais dificuldade, né, para serem encaminhadas. A questão do arsênio aqui, tinham 6 fontes de água que era usada para abastecimento público com arsênio. Tem uma professora aqui da geologia, eu até convidei ela a participar, ela não pôde. Ela foi através da movimentação política que ela tem, social na cidade, que ela conseguiu reduzir. Hoje só tem uma fonte de arsênio que possui arsênio, mas é uma fonte de água muito grande. Então eles tratam, porque não tem como tirar essa fonte de água, senão não tem como abastecer a cidade. Mas eles fazem o tratamento adequado. Mas foi por causa da pressão política que ela faz, ela participa de uma associação também, acho que é APAOP, um negócio assim. Então, gente, é por isso, né, que eles falam, não é hora de encontrar culpados, né? Não, é hora de mostrar quem que é o responsável em resolver o que pode ser resolvido, porque tem questões, gente, que são questões da natureza, igual você vê lá no Japão, nos Estados Unidos, você vê aquelas crises ambientais lá seríssimas, né? Terremoto, furacão. Agora sim, agora tem coisa, quando é a natureza que faz e que não tem jeito de prevenir, né? Agora, quando a natureza faz, mas você pode fazer um planejamento, né? E aí a gente realmente precisa se mobilizar socialmente, né? Gente, eu preciso ir, Ângela. Eu agradeço, Marcelo, agradeço demais. Vou mandar uma mensagem na hora que eu desligar aqui para a aluna, falando que eu moro aqui perto da UEM, que bom. da universidade. Ó, as portas do projeto estão sempre abertas, a gente agradece obrigada. muito. Quando a greve acabar, a gente faz alguma atividade. Presencial, já ia falar isso agora. Exatamente, a gente pode ver até uma dessas comunidades, né? Nem precisa ser em Ouro Preto, a gente pode ver, às vezes, alguma outra comunidade aqui em Minas, a gente pode estar fazendo algum trabalho assim, de extensão com a comunidade, até um pouco de conscientização, né? De trabalho. Eu estava conversando com o Mauri mais cedo sobre isso. Então, e a gente pode escolher um lugar e a gente vê carro, vê tudo direitinho. A gente vê o meio do caminho ali para todo mundo. Aí, Maria Luísa, eu não sei se você falou que, né, para o Ângelo ficar, eu não sei se a pergunta que você vai fazer é uma pergunta sobre o tema, né? Mas é só para lembrar que está sendo gravado, tá, gente? Eu já vou parar de gravar agora. Não, é só para falar, porque as pessoas têm que saber que às vezes elas querem fazer algum comentário e não querem que seja gravado, né? Então a gente sempre tem que falar, não, está sendo gravado. Então, e aí, Gabriela, Maria, todo mundo, a gente fala com a Camila, e assim que acabar a greve,
porque eu estou mantendo minhas atividades assim, as que realmente não vão prejudicar o aluno no sentido da bolsa que eles precisam, sabe? Mas aí a gente pode fazer alguma atividade extensionista, né? A gente vê, por exemplo, alguma região que a gente possa ir ficar, por exemplo, 3 dias. A gente pode fazer contato com a universidade né, da região que a gente estiver indo, fazer alguma parceria. Aqui, BH. Oi? Vale das ocupações aqui em Belo Horizonte. Então, mas aí a gente vê qual que pode ser. Às vezes a gente pode ir em alguma comunidade, ô Mauri, que tem alguma questão de. Não esteja muito com essa dignidade, né? De saneamento, alguma coisa bem trabalhada assim. Você está falando mas nas ocupações não está assim também, não. Não está bom assim né? também, não. Pois é, então. E aí a gente pode combinar, deixa só essa greve acabar, que aí a gente faz o nosso cronograma, a gente faz uma coisa, uma parceria, assim, para a gente poder ir, ter onde ficar, onde dormir, né? Eu acho que vai ser uma boa experiência. Gente, tudo de bom, fica com Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Desculpa, tá? Nada, desculpar nada não, professora. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.